Olá, bem-vindos a mais um episódio do Conversa Registrada, um podcast Nominária. Eu sou a Karine Charello, essa é minha sócia Adri Muzilo e nós estamos hoje com um convidado muito especial, que é o Gilberto Gil. Ele que não é cantor, mas é puro talento, né, Gilberto? Fundador da GC Talentos, que é uma empresa especializada em recrutamento, seleção e treinamento de pessoas. Hoje vai falar sobre a sua trajetória e quanto é importante, né, você ter uma equipe treinada, porque para gerar melhores resultados tem que ter a melhor equipe, não é, Gilberto? Com certeza. Fale um pouquinho aí, Gilberto, sobre você, sobre a sua empresa. Bom, eu trabalhei só a minha vida toda com RH e nos últimos 5 anos eu decidi empreender. Mas eu não imaginava, né? Porque eu era contratante dos serviços que eu vendo. Então, eu resolvi entregar algo que eu não recebia enquanto cliente. E eu não imaginava que o mercado de trabalho, que o mercado de recrutamento e seleção tivesse uma demanda tão grande por uns serviços de boa qualidade e principalmente por uma questão que a gente preza muito na GC Talentos, que é a assertividade. Né? Muitos clientes querem contratar muito rápido e tal, mas tem um ditado que diz assim: demita rápido, contrate devagar. Porque os custos que nós temos no Brasil para a contratação, eles são muito elevados. Então, a gente precisa ser muito assertivo, precisa ser muito estratégico na hora de contratar. E é esse cuidado, é esse carinho que a gente trouxe, né, para o mercado de recrutamento e seleção para as empresas contratantes, que eu não via isso enquanto eu era gestor de RH. Uhum. Gil, é um prazer ter você aqui com a gente, né? Nós conhecemos teu trabalho, né? E eu quero que você conte para nós um pouco como que foi a tua trajetória, né? Como que você teve a ideia da CG Talentos, que você explicou agora, mas a tua história por antes, porque eu sempre digo que para que você seja um bom profissional, você tem que ter boa história, né? Você tem boas raízes, bom entendimento. Como é que foi isso para você? Foi bem interessante a minha história. Eu entrei com 15 anos numa multinacional, na área de RH. Na época nem existia a lei de aprendizagem, eu era office boy. E era uma das pessoas que mais trabalhava, porque office boy naquela época trabalhava muito. E ali no RH eu fui passando por várias funções, né? Folha de pagamento, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. E eu sempre me empenhei muito, então fui sendo reconhecido. A empresa pagou minha faculdade, pagou pós-graduação, pagou o curso de inglês. E eu fui recebendo várias promoções, até chegar na área de gestão mesmo do RH. Estando trabalhando com isso, eu fui transferido para São Paulo, fiquei um tempo lá. Depois eu fui para o Japão. Mas o que me puxou para a área de recrutamento era um projeto que eu cuidava, que nós investimos $1 milhão por ano. Você foi para o Japão? Fui para o Japão. Quanto tempo você ficou no Japão? Fiquei 3 meses no Japão. Meu Deus do céu, eu não sabia. Essa história eu não sabia ainda. É uma experiência bem interessante que rende mais 1h30 de conversa. Né? Porque uma pessoa do Ocidente, quando vai para o Oriente, assim, é um impacto cultural muito grande. Né? Mas assim, depois eu te conto aí. E aí a gente investia, mandava lá 10, 15 pessoas para o Japão e outros países, para depois de 2 anos eles voltarem e desenvolver projetos de tecnologia no Brasil. Só que a gente mandava esse pessoal e eles voltavam e iam embora. Né? Eles iam trabalhar na Volvo, na Bosch e outras empresas. Aí me chamaram e falaram assim: Gil, a gente tem que fazer um estudo para descobrir o que eu faço para escolher a pessoa certa para esse projeto. Porque cada uma dessas pessoas tinha um investimento de $250 mil. E a gente tinha vamos dizer assim, uma demandada de 70% e ia embora depois. E daí eu fiz uma série de estudos. E descobri que o que fazia essas pessoas ir embora não era apenas dinheiro. Porque, no primeiro momento, todo mundo pensa: pague bem que você não perde pessoas. Você perde. A empresa hoje que melhor paga em Curitiba em termos de bônus e tudo mais é a Volvo. A Volvo tem também turnover. Ela também perde pessoas. Por que isso acontece? Porque as pessoas buscam coisas além do salário. Né? Elas buscam reconhecimento e, principalmente, elas buscam um local em que elas consigam desenvolver o seu propósito de vida. Ah, mas uma pessoa que trabalha na limpeza tem propósito de vida? Tem. Às vezes, eu já entrevistei pessoas que trabalham na limpeza que ela queria, no final do ano, dar de presente para o filho um videogame. Sim. E ela queria trabalhar num local que ela tivesse estabilidade para poder fazer hora extra, para poder receber o salário e, ao final do ano, proporcionar para o filho aquele presente. Isso é um propósito. Normalmente, as pessoas acham que um propósito é: quero mudar o mundo, quero descobrir a cura do câncer. Também, né? Não, nós temos pequenas metas e objetivos que, se a empresa proporcionar condições para que a pessoa consiga desenvolver isso, ela vai ficar, independente do salário. Independente do salário. Muito interessante. E é isso que a gente busca no dia a dia. E isso que me levou para essa área. Isso me encanta muito. Olhar cada pessoa e descobrir nela o que ela consegue entregar. E o mais curioso, meninas, é que assim, todas as empresas querem o melhor funcionário.
ao melhor candidato, ao melhor profissional. Mas, às vezes, a empresa não tem condições de manter essa pessoa. Né? Porque ela não tem a melhor... Ela não tem a melhor equipe. A melhor coisa a oferecer. Exato. Que não é só o salário. E pensa só no que a pessoa tem a oferecer à minha empresa, a mim. Mas o que eu posso oferecer para ela, né? Então, exatamente. Por isso que precisa Gil, do seu que trabalho. hoje as coisas estão mudando e os empregadores, eles estão pensando mais no bem-estar. Por conta das tendências, Por conta né? dessa tendência, Sim. né? Que antes era, se não está satisfeito, saia. Agora a Não, coisa já mudou está um pouco, né? As organizações maiores, por exemplo, o Grupo Boticário e outros, né? Tem um comitê, por exemplo, de inclusão de pessoas da LGPD ou de outras frentes aí, né? Então, os grandes empregadores já sacaram isso e estão criando condições diferenciadas para manter esses novos trabalhadores que estão chegando. Exatamente. O desafio maior está para os pequenos e médios, que ainda tem uma cabeça um pouquinho no pensamento... Tá não, canha. Se eu pagar Tá o salário, tá tudo certo. Eu já ouvi de empregador, da pessoa pedir demissão, e ele falar assim... Por que pediu? Como eu investi nela? Daí eu perguntei, mas no que você investiu? Eu pagava o salário. Não, você pagava o salário em troca do serviço dela. A pessoa O que você deu a mais? Não deu nada a mais. É que Deu um a salário. relação de trabalho, pelo menos a forma que eu enxergo, é que você está vendendo o seu trabalho, a sua força de Sim, trabalho em sim. troca de, né? É. Só que, enfim, mas vamos lá. Mais uma pergunta para você aqui, Gil. Nessa jornada de empreendedorismo dentro da sua área de recrutamento e seleção, quais foram, assim, os maiores desafios que você teve? Como que foi a construção dessa marca? E como é para você hoje ter uma assessoria de propriedade intelectual cuidando da sua marca? Justamente o maior desafio foi estabelecer essa marca, né? Porque quando você vende serviços, é muito diferente de vender produto. Produto o cliente pega, ele, né, coloca na mão, ele vê a qualidade, ele consegue comparar com outros. Quando a gente fala de serviço, no nosso caso, eu cobro primeiro, então ele paga, né, por uma promessa, né? E o mercado de recrutamento e seleção, ele está um pouco saturado de promessas vazias, né? Mesmo grandes consultorias prometem muita coisa e não conseguem entregar. Então, o cliente, ele está um pouco traumatizado. Muitos dos meus clientes já passaram por várias consultorias e falaram, tá bom, né? Você me falou, todo mundo me fala isso, mas eu quero ver na prática. Então, a questão da marca, nesse momento, é muito importante. Porque eu sempre bato na tecla, não, na GC nós vamos fazer diferente. E faço todo o empenho para que realmente seja diferente. Começando pelo diagnóstico, né? Então, eu sou estudante de psicologia também, entre outras formações que eu tenho. E eu faço com todo cliente uma anamnese. Que é aquilo que o médico faz, o psicólogo faz, que é para entender primeiro o problema, para depois determinar o que ele precisa. E o perfil. E o perfil, né? exatamente. E isso eu tenho tentado vincular à marca da GC Talentos. Porque, como eu falei no início, eu já fui contratante desse serviço. E todos os outros, não vou dizer todos, mas a grande maioria das outras consultorias manda um formulário, um checklist, o cliente preenche e a pessoa começa a recrutar. Na GC, não. Enquanto a recrutadora não fala com o cliente o que é importante para ele, ela não começa o processo. A gente começa assim, faz a divulgação, faz triagem, mas as entrevistas só iniciam após essa anamnese, que é para entender a cultura do cliente, a dor desse cliente, o que ele já testou e deu certo, o que não deu certo em termos de perfil. E isso só a nossa marca, só a GC Talentos tem, e é isso que eu vendo na franquia. Eu ensino os nossos franqueados a como fazer isso. Porque quando a gente fala de consultoria, né, às vezes tem algumas empresas que fazem algo parecido, mas é muito raso. É muito, assim, superficial. Isso, então, essa é a palavra. O que você está falando que isso é um diferencial da CG. Exatamente, né? É um diferencial da GC diferente. que a gente pratica e eu não, assim, é uma regra. A gente não começamos as entrevistas enquanto eu não entender, não ouvir da boca do meu cliente ou do gestor, do diretor, de quem vai decidir, né, pela contratação ou não, o que é importante. Que é o que a Nominari preza também, né? Exatamente. Que é quando a gente conversa e conversou, né? O que você quer da tua marca? O que tua marca quer, né? Até para a gente conseguir também classificar, né? A gente também precisa entender demandas e entender a proteção que você tem que ter da forma correta, da maneira certa. Então, juntando, né, trabalhos, juntando serviços que vendemos, Sim. que é bem coisa. Então, você está falando que o diferencial da GC Talentos
fazer essa anamnese. Diagnóstico. Aí tem outras coisas, por exemplo, né? A principal delas, assim, né? Vocês são líderes, vocês são empreendedoras, vocês são donas de empresa e vocês sabem que vocês têm que tomar decisões diariamente. Quanto vai investir no marketing, quem você vai contratar. Então, o empreendedor, ele é uma pessoa solitária, ele tem que decidir muito. Ainda às vezes tem sócio que ameniza um pouco, mas quando não tem, são muitas decisões. Então, o que a gente faz? A gente é um parceiro estratégico desse gestor, desse empreendedor. Essa semana mesmo, eu mandei 4 candidatos para um cliente, que é um escritório de advocacia grande, focado no tributário, né? E a sócia falou para mim assim, Gil, eu não sei escolher, você mandou muita gente boa. Aí é difícil. Eu falei para ela, faça o teu ranking. Quem você contrataria, eu vou fazer o meu. E aí a gente vai debater ponto a ponto. Quais as vantagens e desvantagens de contratar cada candidato. Porque aí, né, o nome dela era Camila. Eu falei, Camila, você vai decidir o que vai te dar menos trabalho. Você pegar, se é segurar um touro ou empurrar alguém que está mais... Um próprio touro, ou né? segura ou empurra, né? Ou segura ou empurra. Tem que ver o que para cada empreendedor dá menos trabalho, o que bate com o perfil dele. Aí, neste caso especificamente, ela escolheu por uma profissional 50 a mais, que ela falou assim, olha, eu estou muito corrido aqui, eu preciso de alguém que chegue jogando. E uma pessoa mais madura vai entender as necessidades do escritório, não preciso falar o básico, porque as outras meninas são mais jovens, então talvez eu tenha que explicar, né, a questão da vestimenta, do dress code, maquiagem. E uma pessoa mais, né, com 50 ali, ela já entende essas coisas, é um escritório, tem a formação em direito, não atua como advogada, não tem OB, mas tem a formação, então conhece o mundo, né, daquele escritório, etc. Então, mas assim, isso foi uma conversa de 1 hora, falando do perfil de cada uma, quais as vantagens, quais as qualidades, o que precisa ser desenvolvido em cada uma delas, né? Então, é isso que a gente faz, a gente é esse parceiro, essa conversa, e isso não está escrito, isso não está no contrato, mas a gente fala, é o plus a mais. É o diferencial. É né? um Porque dos diferenciais. Né? A gente, nós 3 aqui participamos de um grupo de network, e que a primeira coisa... que perguntam qual é o teu diferencial. O que te né? torna único. O que te torna único. O que é, né? O que faz. E falando com você, aproveitando que você é especialista, né, e faz muitas entrevistas ali com os candidatos, sempre buscando o melhor perfil que se enquadra dentro de cada empresa, cada cultura, cada serviço, né, que é oferecido. Quais são os critérios, né, o que você considera hoje que é mais importante de habilidades e características de um candidato que você avalia? Tem 2 questões que são primordiais. Que por mais que a pessoa tenha pouca experiência ou pouca idade ou pouca formação, mas é algo que eu sempre falo para meus clientes assim, ó. Tem 2 questões que são primordiais. A primeira delas é a disposição e a vontade de aprender. Porque assim, nós vivemos num mundo hoje, todo dia sai um aplicativo novo, uma metodologia nova, uma ferramenta nova, para todas as áreas. Aqui para mim, no recrutamento, para vocês na área do direito, agora temos a IA, cada dia mais sofisticada. Então, eu preciso ter alguém na minha equipe que tenha essa disposição. Tem habilidade. Tem essa habilidade de dizer assim, não sei agora, mas me dá 5 minutos... Eu me viro. Eu me viro, né? Do que aquele que você fala, escuta, fulano, faça isso. Não sei como é que faz. Alguém pode me ensinar? Mais jovem. Turma mais jovem. Mas às vezes não, Madre. Às vezes tem gente mais assim, 30 a mais, 40 a mais, que também está um pouquinho mais cansado. Né? Mas assim, eu gosto bastante de dizer assim, isso tem muito a ver com a pessoa, independente do sexo ou da idade. Entendi. Né? Então, essa é uma das coisas. E a outra é assim, é saber o que eu não sei. Né? Então, aquela pessoa que se conhece, que sabe do que ela dá conta, sabe do que ela tem que desenvolver e sabe do que ela consegue lidar. Né? Então, eu gosto muito de fazer várias perguntas bem estratégicas para medir isso aí. O quanto que a pessoa se conhece. Porque eu me conhecendo, aí sim, eu consigo ter a maturidade de dizer, isso aqui eu dou conta, eu vou fazer e vou ficar. E a hora que ela decide sair, também ela tem todos os seus critérios do motivo da saída. Não vai ser por causa de R$200, porque achou uma coisinha ali ou coisinha lá que ela vai abandonar. Leilão, né? Tem profissionais que é leilão, cara. Dá R$100 a mais, dá R$100 a mais. Esse profissional não é bom. Não para o meu cliente. Exatamente. Vai para outra. Né? E, Gil, assim, qual que é a tendência de RH agora? A tendência de RH agora é as pessoas imaginarem que... Eu vi, inclusive, uma concorrente da GC Talentos que ela pede para que cada candidato faça uma entrevista com a IA. Então, ela grava, né, um vídeo. Esse vídeo vai para uma inteligência artificial que vai dizer, olha, ele está mentindo, ele não está mentindo, e não sei o quê, não sei o quê.
Primeiro que, assim, uma boa parte das pessoas tem aversão à câmera, a microfone, e isso não tem nada caso, a ver com a capacidade profissional. Não é nosso caso. Não né? é o nosso caso, né? Que fique claro. No nosso grupo lá de empresários, né? Quantos empresários fantásticos que quando pega o microfone para falar, treme a voz, se perde, tem um conhecimento técnico sensacional, mas tem dificuldade de se posicionar e explicar. Lê pitch no celular, né? Porque isso, depois de um ano. Tipo, é meu negócio. Eu sei o que falar. É uma trava, mas né? É uma trava, mas não é uma... Então, assim, é uma tendência a utilização das ferramentas de IA para os processos de seleção. Contudo, até este momento, eu não encontrei uma que, de fato, substitua aquela avaliação. O feeling. Sabe? É uma ferramenta, né? Isso, ele não pode ser o determinante. Esse meu concorrente, por exemplo, ele olha lá todo o relatório que o sistema faz daquele vídeo e leva em consideração isso para levar o candidato à próxima fase ou não. Mas tem muitas pessoas que falam super bem na câmera, mas será que são boas no trabalho? Né? É tão difícil fazer Mas, colocar isso na balança, né? E aí a gente volta a falar que a gente já falou de inteligência artificial, que hoje vem, mas que as pessoas estão confundindo um pouco o uso, não para ajudar. Né? Porque, para mim, inteligência artificial veio para ajudar, não para substituir. Porque o meu conhecimento, eu tenho 32 anos de experiência em propriedade intelectual, o meu olhar, que eu olho, bato o olho e falo, cara... Isso aqui vai dar, não vai dar, vai passar, não vai passar. O profissional experiente, ele sente o cheiro. Isso, né? esse E tem a linguagem corporal também, Exatamente. né? Exatamente. O profissional bom, sempre digo para as meninas assim, o talento, ele deixa rastros. Né? Então, a gente vai atrás desses rastros, porque as pessoas não são treinadas a mostrar o seu melhor. Não é porque a pessoa vai bem na entrevista que ela é um bom profissional. Exatamente. Às vezes ela só está nervosa ou simplesmente é uma pessoa desinibida. Exato. Que é uma habilidade, mas às vezes aquela função exige várias outras. E às vezes a função não é... Você nem precisa que a pessoa seja desinibida. Exatamente. Eu tive uma vez uma funcionária e para mim foi um divisor de água, Gil. Que a Roberta, que pense... no começo éramos em 3 funcionários e mais o dono. Ela não participava do jantar de final de ano porque ela não gostava. 3 pessoas, eu achava um absurdo aquilo. Porque falou, cara, né? Vamos interagir. Falta de comprometimento. Mas pensa na profissional, comprometida, inteligente, tudo. Tanto é que ela foi embora para os Estados Unidos, continuou trabalhando. Não existia trabalho home office na época. E ela atuou lindamente, assim. Tipo, eu falei, nossa senhora, né? Você me fez me lembrar de uma história bem icônica, assim, na minha carreira. Eu trabalhei na Toyota. E aí, eu contratei uma telefonista. Aí, um dia ela chegou para o trabalho e, junto com ela, chegou o presidente da empresa. Estacionou do lado do carro dela, só que ela estava dirigindo uma BMW. E ele achou, nossa, veio uma cliente com uma BM trocar num Toyota, né? Ele quis acompanhar. Ganhei o cliente, ganhei o né? dia, né? E daí ele ficou meio que seguindo ali ela e tal. Daí ela foi, quando chegou dentro da loja, da concessionária, ela tirou da bolsa um crachá, bateu o cartão e entrou na salinha que ficavam as telefonistas. Ele olhou aquilo assim, ele foi direto no RH. Ele falou assim, Gil, você que contratou aquela moça ali, da telefonista, uma loira assim e tal? Eu falei, sim, fui eu. Você tá maluco? Essa menina tem uma BMW. Como é que você contrata uma telefonista que... Essa moça vai pedir demissão amanhã. Se eu for cobrar dela, que ela não está atendendo o cliente, ela vai pedir demissão. Eu falei para ele, chefe, ela é a minha melhor telefonista. Ele falou, não acredito. Mas como? Como é que você achou essa pessoa? Como é que você contrata alguém assim? Eu falei, vou te contar a história dela. Ela foi telefonista quando tinha 20 anos, agora ela tem 50. Depois ela casou, o marido dela é empresário. Ela viajou ao mundo, viajou com o marido, criou 2 filhas, uma é médica, outra é veterinária. Agora as meninas, cada um tem a sua clínica. O marido continua viajando, ela não aguenta mais ficar em casa. E o que ela sabia fazer? Ser telefonista. E ela faz super bem. Ela tem curso superior, ela fala bem, ela atende super bem os clientes elogiam ela. E a única coisa que ela me exigiu é uma férias por ano de 30 dias. Que ela vai para outros estados, outros países. Mas quando isso? Eu falei, chefe, faz 5 anos que ela está trabalhando aqui. E ela é a nossa melhor funcionária. Ela não se atrasa, ela não falta. É a única exigência dela. Eu falei assim, vocês são malucos, vocês de RH são doidos. Não, mas as pessoas, elas são como os produtos, né? Você, às vezes, interpreta um produto, você olha na embalagem, você gosta ou não daquela embalagem, ela transmite confiança, transmite
luxo, enfim, né? E as pessoas são assim também, né? Então, quando faz ali a entrevista, às vezes pode pensar, nossa, a pessoa fala bem, não fala mal, não se comunica, é insegura, não tem um bom profissionalismo, né? Mas em cada pessoa, ela tem várias habilidades ali, questões comportamentais que não estão claras, né, naquele momento. Mas me diga uma coisa, Gilberto, levando em consideração essas tendências comportamentais, né, as tendências desse ano para RH, o que você acha que são os principais desafios que as pessoas estão enfrentando para contratar essas pessoas? O principal desafio é mostrar para principalmente os jovens, né? O que ela pode, além do salário, além do trabalho, o que ela vai agregar para a vida dela trabalhando nessa empresa. Eu tenho clientes hoje que eles estão dando fruta para os funcionários no meio do dia. Coloca lá uma cesta de frutas. Eu ia amar. Então, uma cesta de frutas lá e tal para o pessoal, porque hoje as pessoas estão cuidando muito da saúde, cuidando muito da questão da alimentação, né, academia e tudo mais. Então, tem empresas que pagam academia. Exatamente. Meu filho trabalha numa empresa que ele tem um valor, lógico, um limite. Isso já sobre tendência, né? Exatamente. É tipo, faça atividade física. Não dê a Incentiva, desculpa que você não tem, né, o teu orçamento não entra. Eu pago, mas faça uma atividade física, né? Exatamente. Então, as empresas, o que é uma tendência, assim, é criar uma atmosfera de trabalho que seja motivador. Mas a gente precisa alguns empresários precisam quebrar um paradigma de vincular motivação a dinheiro. Gente, eu ensino muitas pessoas, muitas empresas a dizer assim, ó, você pode gastar muito pouco e ter vários, vamos dizer assim, motivadores para as pessoas ficarem com você. Para quem é de Curitiba, um deles dê bom dia para as pessoas. Sério? Eu sou uma curitibana não praticante, porque eu falo até com a minha sombra. Olhe nos olhos, pergunte se você está tudo bem, bem né? Aperte a mão você. das pessoas. Né? O cara está trabalhando para você, bicho. Exatamente. Trate essa pessoa bem. Tem que entender que é um ser humano que está ali, um ser humano com necessidades, um ser humano com sentimentos, um ser humano com sonhos, que às vezes, como você disse, às vezes são pequenos, né? Era o videogame do filho. Sim, exatamente. Isso não custa muito, né? Então, assim, tem uma série de fatores, assim, que fazem as pessoas ficarem, que vai além do dinheiro. Exatamente. Eu falei esses dias no meu pitch, lá no nosso encontro de empresários, da microaposentadoria. Então, muitas pessoas estão planejando trabalhar 2, 3 anos, juntar uma grana e ter um ano sabático. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu tive um cliente que falou assim, a pessoa disse que vai ficar comigo 2 anos. Eu falei, cara, lambe os beiços, porque 2 anos é a média do Brasil hoje, que uma pessoa fica numa empresa. E vai que, né? né? É verdade. Elas estão buscando por algo... Assim, antes, a gente via muito que as pessoas ficavam muito tempo numa empresa, não né? existe Eu estudei, até falava-se muito, né? Trabalhei 15, 20 anos naquela firma, né? Não era assim que falava? Na firma. Agora, não. As pessoas, elas têm muitas opções qualidade também. De vida. E elas buscam... Não, eu quero qualidade de vida. Onde eu vou ser melhor recebido, onde eu vou ser melhor valorizado. Às vezes a questão de trabalhar em home office, ter um tempo... Qualidade de vida, né? Exatamente. Isso. Então, assim, coloque na tua empresa algo que melhore a qualidade de vida dos seus colaboradores. Sim, tá? não a sua. Não a sua. Isso. Exatamente. Então, assim, eu não gosto de home office. Cara, um dia na semana não vai matar ninguém. Não mata. Mas a pessoa não vai trabalhar. Ela vai ficar no teu escritório, vai pegar e vai no banheiro ficar 40 minutos no Instagram. Do mesmo jeito. E conversando com os colegas de trabalho, batendo papo, né? Exatamente. Então, eu acho que vai muito de conhecer o perfil comportamental de cada funcionário também. Se a pessoa trabalha bem na empresa, se ele se dedica, em casa vai ser a mesma coisa. Ela tem que entregar de qualquer forma. Tem. É questão de autorresponsabilidade. Exatamente. Assim, Gil, todo mundo deve estar se perguntando por que a gente chamou o Gil aqui, né? Todos os nossos convidados, né, do nosso Conversa Registrada são nossos clientes. E primeiro, a gente adora ver nossos clientes crescendo, porque parece que é um filho que a gente cuida e vê eles voando, né? Então, agora, Gil, para a gente finalizar, eu queria que você colocasse a experiência que você teve com a Nominari, com o cuidado da tua marca, né? A tua percepção, né, que você teve. Tá, então eu vou contar até do comecinho, né? Então, quando eu abri a GC, eu demorei algum tempinho ali para escolher o nome, né? E desde a minha adolescência eu queria ser empreendedor. E eu sempre achei ridículo aqueles empreendedores que colocavam o nome dele no nome da empresa. Também. Mas eu queria muito a palavra talentos, né? E daí eu procurei na internet, no Instagram, que é o lugar errado de fazer isso, que eu aprendi com vocês, né?
E não consegui, já tinha várias empresas de consultoria com o nome Talentos. Aí eu peguei e coloquei as minhas iniciais, que é a GC, né? Gilberto Cordeiro. E comecei. Aí eu investi em site, numa página, né? Instagram, redes sociais. Uniforme, o meu time tem uniforme, tem um monte de coisa, né? E aí, alguns anos depois, o meu negócio foi crescendo, eu não imaginava que ia crescer tanto, decidi franquear. E aí, eu contratei uma consultoria para fazer a franquia, ainda nem estava pensando em registro. Aí, essa consultoria falou, o primeiro passo é registrar a tua marca. Está registrado? Eu falei, o que é isso? Que bicho é esse? Não, eu já paguei lá pro negócio dos sites lá, ninguém vai usar o meu site. Ele falou, não, site é uma outra coisa, Gil. Tem nada a ver com marcas, tem que registrar a tua marca. E aí que eu comecei a minha saga, né, de registro. E descobri que se eu não tiver o registro... Na verdade, eu fiz o contrário. Eu criei a empresa, tem uma carteira de clientes, tem uma marca, né, assim, vamos dizer... Forte, conhecida, que tem o seu valor. E agora, depois, eu comecei o processo de registro. Então, hoje, todo mundo que eu conheço... eu estou abrindo uma empresa. Fala, registra a tua marca. Está aqui o telefone da Nominária. Muito obrigada. Por favor. As meninas vão te atender super bem, vão pegar na sua mão, vão te conduzir, né, do caminho certo aí. Porque, realmente, os riscos envolvidos e o quanto... Imagine você ter que mudar uma marca no meio do caminho. Né, o quanto isso vai te trazer de transtornos e tudo mais. Gil, as pessoas perguntam pra gente por que dos nossos convidados, né, Karine? Como que a gente escolhe? Especiais. A gente escolhe os convidados especiais que são nossos clientes, né? Que têm uma trajetória com a Nominária. Então, eu queria que você contasse um pouco como foi o atendimento nosso, como que você sentiu, se você, né, entendeu todo o mecanismo, porque a gente vende muito isso dessa consultoria personalizada e não, né, um número ali, tem que fechar a marca. Então, conta para nós um pouquinho como que você se sentiu. Bom, eu me senti muito bem, né? Respondendo mais diretamente. Que bom. Sendo sincero. Foi bom para mim. Se foi bom para você, tá tudo bem. Tá tudo certo para nós também. Mas vamos dizer assim, o gatilho que me chamou a atenção, Adri, foi principalmente a questão que vocês mostram, assim, rede social não é marca, né? Logomarca não é marca, né? Entre o registro e um site, uma conta no Instagram, tem um caminho muito longo. Então, foi isso que me chamou a atenção, até pela questão, assim, de eu entender o quanto vocês são especialistas, o quanto vocês entendem a minha dor. Porque era isso que eu tinha. Eu tinha um site, eu tinha uma logo, eu tinha uma conta no Instagram e achava que estava seguro por isso. Tinha um nome comercial. Um nome comercial, né? E tudo Exatamente. mais. E aí, quando eu fui conversar com vocês, né, que eu percebi realmente a importância e principalmente qual seria o caminho, né? Porque os outros escritórios que eu conversei me mandavam uma proposta. Valor. Né? É tanto. E não te prometo ainda tal coisa. Não garanto registro. Então, assim, e com vocês não. Fala, tem todo um caminho, Gil. Então, vai acontecer isso, depois isso, mas fique tranquilo, eu vou cuidar para você. Então, assim, essa segurança que eu tive, que foi, assim, fundamental. Hoje, para todos os meus clientes que vêm, né, para trazer recrutamento e seleção, e que eu vejo que é uma empresa que está começando e tal, eu sempre estou perguntando como é que está a questão do registro, justamente para que eles não passem pelo que eu passei, de ficar descobertos, né, por um período. Achar que tem e não tem, né? Na verdade, não é uma falta de informação, que eu sempre falo, né? É ignorância. Uma ignorância. Não, o empresário, ninguém te informa, cara. Um contador podia te informar que teu nome comercial não é marca. Aquele cara que faz a tua logomarca poderia indicar para você fazer o registro. Exatamente. Mas ninguém informa. Ninguém informa, então é a nossa luta diária, né? É levar informação. Até esse é o objetivo do Conversa Registrada. E principalmente, meninas, né? Vocês estão de parabéns, porque vocês levam a informação de um jeito assim que não deixa o empresário com dor na consciência. Leve. Só desperta nele, eu tenho que fazer. A atenção para esse assunto. Né? E não aquela coisa, aquele terrorismo, você vai perder tudo, hein? Se você não fizer agora. Tem empresa que liga e fala assim: jeito é tudo fake. Não existe. Liga, eu vi que tem uma pessoa lá no Mato Grosso querendo fazer o registro da tua marca. Se você fizer agora, eu vou dar prioridade para você. Mentira pura. Primeiro, eu não sei quem está querendo. Pra pessoa. Não, põe na parede.
né? Uma vez ligou a funcionária, ela trabalhava na empresa e a dona da empresa estava viajando e ela, Karine, por favor, me ajude. Eu tenho 24 horas para resolver esse problema. E eu tô aqui dando conta de tudo, eu tenho 24 horas. Deu, calma, Amanda, respira. Não é assim que funciona. Não é assim. E aí, toda a orientação. Porque assim, né? não tem como a gente saber. Não tem como saber. Não tem como saber quem tá querendo registrar. Eu só tenho como saber quem já registrou. Se já registrou, é anterior a você, não tem como te dar prioridade. Então, é muita mentira isso. É exatamente isso, assim. Então, né, eu contratei você justamente por essa questão, assim, do atendimento, do esclarecimento, porque a gente que não é advogado, que não é especialista na área, a gente não tem conhecimento. Então, eu tenho essa sensação, meu Deus, eu vou perder 24 horas, né? Ou o contrário, né? Então, paguei a luminária, amanhã tá pronto. Pessoal, o papo tá muito bom. Gilberto, muito obrigada por sua presença aqui hoje, né? Explicando para os empresários a importância de ter uma consultoria em recrutamento e seleção, né? Quanto isso é acessório, quanto isso ajuda, trazendo sua experiência. Seja sempre muito bem-vindo. Infelizmente, chegamos, né, ao final de mais um episódio. E sempre traremos aqui assuntos e pessoas relevantes para vocês, sempre oferecendo o melhor aqui no Conversa Registrada. Vamos fazer um brinde, gente? Vamos. Viva! Viva! Obrigada, Gil, Obrigada, pela presença. Gil.